Boa noite. Hoje, dia 26 de julho de 2025. Esta é uma síntese, um resumo, né, de 4 aulas sobre o Ho'oponopono. Surgiu a necessidade de fazer esse resumo porque nós estávamos encontrando muita coisa na internet que o Ho'oponopono definitivamente não é uma técnica de atrair dinheiro rápido. Não é uma técnica de trazer o amor de volta. Não é uma técnica de repetir 108 vezes o mantra do Ho'oponopono, que nem sequer é mantra. Não é nada disso. Ho'oponopono é uma técnica, nem é uma técnica, é uma prática que não tem nem começo nem fim, é uma prática de auto-perdão, de libertação de memórias de dor e de sofrimento. É isso que é o Ho'oponopono, é disso que se trata. Então, nós vamos começar a explanar o assunto. Ho'oponopono. Eu me purifico para estar na presença de Deus. Uma vez aí, a divindade dará tudo o que é perfeito e correto para mim. Eu só sei isso. Esta é a meta da minha vida. Se eu tenho qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Dr. Ihaliakala Ryulin, que divulgou Ho'oponopono no Ocidente, e ele diz então que tudo que ele quer é estar na presença de Deus. Sem os pensamentos se repetindo, sem crenças limitadoras, sem condicionamentos, sem as lembranças dolorosas, um espaço vazio se abre dentro de você. O Ho'oponopono lhe permite soltar, liberar essas recordações dolorosas, que ele chama de memórias, que são a causa de tudo que é tipo de desequilíbrios e doenças. Na medida em que a memória é limpa, pensamentos de origem divina e inspiração ocupam o vazio dentro de você. Então, na verdade, é liberar as memórias. Então, tem uma prece que fala: neste momento, aqui e agora, eu liberto minhas memórias. Memórias de dor, memórias do passado, incluindo outras vidas, incluindo a lei do karma. Prossigo. A única coisa que devemos fazer é limpar. Limpar todas as recordações com 4 simples frases que abrangem tudo. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Não é um mantra, não se trata de repetição, se trata de compreender, sentir e viver o que está sendo falado. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Lembrem-se, um problema é uma memória, repetindo uma experiência do passado. O Ho'oponopono é um apelo à divindade para cancelar as memórias que estão se repetindo como problemas. Como se fosse um disco quebrado, que não é resolvido, vai se repetindo. O Dr. Lin mantém essa frase em mente sempre. A paz começa comigo. É o que ele procura praticar, embora ainda tropece vez ou outra, porque tem um pé na vida humana, é humano. Com o Ho'oponopono, estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com as outras pessoas. Assumir a responsabilidade pelas memórias. Esse é o tema central do nosso resumo. Nós vamos explanar melhor. Tá? Bom, muito bem. Antes de tudo, ele fala de memórias. Memórias de dor, memórias que nós compartilhamos com outras pessoas, nesta vida, de outra vida, traumas,
lei do karma, e que, quando não resolvidos, voltam como um disco quebrado, se repetem, 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 sem fim. Então, eu vou ler um texto de outro autor, que é o Eckhart Tolle, para a gente entender o que são essas memórias, que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor. Os resíduos de dor deixados para trás por uma forte emoção negativa que não foi totalmente encarada, aceita e depois abandonada, resolvida, enfim, não foi resolvida, juntam-se, formando um campo energético que vive dentro de nós. Essas frustrações, essas experiências de dor vão se acumulando e vivem um campo energético que vive dentro de nós. A psicologia chama de complexo. É como se fosse independente, autônomo, mas são experiências de dor. E esse corpo de dor se alimenta de mais dor, então ele vai lá no passado reviver, que nem ruminante, reviver a mesma experiência de dor e projetar a mesma experiência de dor indefinidamente. Então, a experiência de dor com a mãe na infância vai projetar na namorada, depois na noiva, depois na esposa e assim por diante, até resolver. Na próxima vida, na outra e na outra também, até resolver. Então, o corpo de dor não consiste apenas da dor da infância, mas também das emoções dolorosas que lhe foram acrescentadas posteriormente, durante a adolescência e a vida adulta. Muitas delas criadas pela voz do ego, pela mente humana, pelo apego à vida material. É a dor emocional que nos acompanha inevitavelmente quando uma falsa noção de identidade constitui a base da nossa vida. Falsa noção de identidade com o ego, com as necessidades materiais. Então, isso tudo faz a gente sofrer, porque tudo é impermanente. Há esse campo energético de emoções antigas, mas ainda muito vivas, que habita dentro de quase todos os seres humanos, dou o nome de corpo de dor. Contudo, o corpo de dor não tem uma natureza apenas individual. Também acarreta dor sofrida por inúmeros seres humanos ao longo da história da humanidade. Quer dizer, ela é compartilhada, como disse o Dr. Lin, que é uma história de permanentes guerras tribais, escravidão, pilhagens, violações, tortura e outras formas de violência. Esta dor ainda vive na psique coletiva da humanidade, inconsciente coletivo, e é ampliada diariamente, como podemos verificar nas notícias e nos dramas das relações interpessoais. Eckhart Tolle. Então, o que a gente vê? Há memórias que são corpo de dor, experiências de dor acumuladas e que fazem a nossa mente retornar ao passado para reviver a dor vezes sem fim. Mas acontece que, do mesmo jeito que eu tenho um corpo de dor, todas as pessoas têm um corpo de dor e compartilham da mesma ilusão. Então, nós estamos compartilhando memória e lei do karma uns com os outros. E isso aparece de alguma forma, que vai ser a abordagem do Dr. Lin daqui a pouco. Então, por enquanto, eu quero mostrar que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, experiência de dor, da qual a gente não se liberta, a mente vai no passado para se alimentar de mais dor, é a mesma coisa que o Dr. Lin chama de memórias compartilhadas. E que o Dr. Lin diz que nós temos que purificar, nós temos que nos libertar dessas memórias. Vamos prosseguir o texto agora com o Dr. Lin. Bem, antes de tudo, aproveitar que eu falo do Eckhart Tolle, Eckhart Tolle ficou muito famoso por causa do poder do agora. Justamente para sair da mente buscando dor do passado, é preciso viver agora. E também para fugir do medo do futuro, então nós temos que viver aqui e agora. Então, observações sobre o Ho'oponopono. Para que ele seja eficiente, para que ele funcione,
É preciso que o praticante esteja centrado no presente, no agora, pois as memórias vêm do passado e as expectativas, o medo, projetam-se para o futuro. Só podemos libertar-nos dela estando no presente, aqui e agora. É um ponto importante a ser observado na meditação. Outro ponto que eu levanto é o seguinte: sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Por aí está sempre sou grato ou sou grata. Mas quando você faz um trabalho em grupo, fica esquisito dizer sou grato ou sou grata. Então você diz eu agradeço, que não há problema de gênero. Simples assim. Vou prosseguir. Dr. Lin foi convidado para cuidar de um hospital complicadíssimo de doentes mentais e ele aceitou, mas desde que ele não tivesse contato direto com os pacientes. Ele ficaria no escritório dele trabalhando. Depois de uma melhora espantosa, perguntaram ao Dr. Lin o segredo dele, o que é que ele fazia. Então perguntaram ao Dr. Lin: o que você estava fazendo durante todos esses meses, trancado, sozinho em sua sala, mas que está gerando essa mudança visível entre os pacientes? Ele respondeu: eu uso um método que se chama Ho'oponopono. Enquanto eu leio as fichas dos pacientes, vejo o detalhe dos delitos e crimes que eles cometeram e me pergunto: o que está acontecendo dentro de mim para que eu experiencie esse problema? E como posso corrigir este problema em mim? Então, o Dr. Lin não está preocupado com a realidade externa. Ele quer saber por que esses doentes, essas pessoas, estão aparecendo como realidade, entre aspas, como realidade para ele. Por que isso está na consciência dele? Por que isso está acontecendo com ele? Então ele está perguntando o que acontece dentro de mim para que eu passe por essa experiência. Porque quem está passando por essa experiência, quem está se defrontando com o hospital e com os doentes, sou eu, é o que ele está dizendo. Então eu pergunto o que está acontecendo dentro de mim para que eu experiencie esse problema e como posso corrigir esse problema em mim. Em seguida, peço à divindade para que purifique em mim toda e qualquer memória compartilhada que eu tenha com esse paciente. Por exemplo, lei do karma. E repito as frases: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu repito as 4 frases até que toda energia negativa envolvida entre eu e o paciente seja purificada e liberada. Ponto. O trabalho dele é esse. O Dr. Lin trabalhou durante 3 anos nesse hospital e, após alguns anos, a unidade psiquiátrica foi fechada por falta de pacientes. A maioria dos detentos foi reintegrada à sociedade. Aí diz o Dr. Lin: o problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas, corpo de dor, memórias de pessoas, lugares ou coisas, memórias, traumas de infância, lei de karma, outras vidas, tudo. Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou purifica. Pensamento doloroso, a mente humana que está apegada à experiência de dor. Corpo de dor, como disse o Eckhart Tolle. Então vemos a frase de Louise Hay, que diz o seguinte: eu não resolvo meus problemas, eu corrijo meus pensamentos. E então os problemas se resolvem sozinhos. Eu corrijo meus pensamentos e não os problemas, e os problemas se resolvem sozinhos. Isso quer dizer que ela está dizendo que os nossos problemas são projeção mental. Como assim? Como projeção mental? É o seguinte: na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo vai conhecer o mundo,
ele vai conhecer o mundo e sofre. Sofrimento sem fim. Até que ele resolva voltar para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai e chega na casa do pai, o pai, que a consciência divina, a consciência que ele verdadeiramente é, está voltando para casa, o pai não pergunta se ele matou ou se ele roubou. Por quê? Na mente divina, no eu sou, na mente que nós verdadeiramente somos, que é consciência, não é mente humana, na consciência divina, nada disso que ele viveu no mundo, crimes, roubo, nada disso existiu. Era sonho, era pesadelo. E ele voltando para casa, como ele pode ser punido pelo que era sonho, pelo que era pesadelo? Então ele tem que liberar essas memórias de sofrimento. Dou outro exemplo. Nós sabemos aí, através dos espíritas, que às vezes uma pessoa morre num acidente, perde uma perna, e depois, do outro lado, já morta a pessoa, ela grita e chora de dor por causa da perna. Até que alguém esclarece que ela não tem mais uma perna física. E então a dor passa. Isso quer dizer, então, que a dor que ela sentia era totalmente mental. Não é isso? Pois bem, mas estar morto e estar vivo não faz a menor diferença. Isso que nós chamamos de realidade é a mesma coisa que o morto sentindo dor na perna. É sonho, é ilusão. Claro, nós temos que passar pela ilusão, é a escola da vida, mas é sonho, é pesadelo. Não é exatamente real. Então, a projeção mental. Eu projeto o estado de consciência que eu tenho no interior, eu projeto como realidade. Então é por isso que eu sou 100% responsável pelas coisas. Não é porque eu sou responsável pelo coitado doente, é porque eu estou enxergando como um doente fora de mim, mas na verdade é a minha consciência. Por que eu estou projetando essa realidade? Essa é a questão central do Ho'oponopono. Vamos adiante. Foi por isso que a Louise Hay disse: eu não resolvo meus pensamentos, meus problemas, eu corrijo meus pensamentos, minhas projeções mentais. E então os problemas se resolvem sozinhos, porque eu paro de projetar mentalmente o problema. Voltamos ao Dr. Lin, que diz o seguinte: não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Não purificamos realidades externas. Elas são ilusórias. Não purificamos pessoa, lugar ou coisa. Neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Como associamos? Mente. Projeção mental. Neutralizamos a energia que nós associamos a essa pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela é também liberada. E retornamos a um estado de espírito que os budistas chamam de vazio. Mas esse vazio não é um nada, ele é plenitude. Ele é vazio de pensamentos, ele é vazio de desejos, ele é vazio de projeções mentais, ele é vazio de conceitos, ele é vazio de preconceitos. E ele retorna ao que nós verdadeiramente somos. E o budismo chamou isso de vazio. Então, torna-se possível a divindade revelar-se como plenitude nesse vazio, que é o que se chama por aí de presença eu sou. Para fazer Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou o erro. Tudo que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando física, mental, emocionalmente ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, por exemplo, uma pessoa doente que se apresenta na minha consciência, a sua responsabilidade, porque você está projetando essa realidade,
é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, agradeço. O que quer dizer isso? Para fazer Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou erro. Você só precisa perceber o problema ou o erro. O rancor, o ressentimento, o corpo de dor buscando alguma coisa para sofrer, né? Um mal entendido, uma coisa que está me incomodando, o mendigo na rua, o aleijado, a pessoa doente, e eu me pergunto o que está acontecendo porque eu estou projetando essa realidade. Mas quando eu pergunto por que eu estou projetando essa realidade, eu não preciso de explicação. Se eu quiser uma explicação, o ego, a mente humana, vai criar uma historinha que não tem valor de nada para nada. Então o Dr. Lin diz: você não precisa de explicação para liberar as memórias. Você só precisa dizer basta, chega, me perdoa, libero agora as memórias, sinto muito. Até agora foi, mas agora basta, sinto muito. Me perdoe, te amo, agradeço. E se entregar a Deus para uma purificação. Se entregar a Deus significa renunciar um pouco a si mesmo, ao ego. Então eu entrego a Deus, eu liberto as memórias. Para liberar as memórias, eu preciso estar no presente. O presente é a presença divina. Então, neste momento, sinto muito, perdoe, te amo, agradeço, desisto, libero as memórias, não precisa de explicação, porque a explicação vai ser uma explicação do mundo material, do mundo, da vida mundana. Eu não preciso disso, o ego não precisa me explicar nada. Eu só preciso liberar essas memórias de sofrimento. Eu só preciso voltar para a casa do pai. Eu não preciso mais conhecer o mundo como filho pródigo. Tá? Então, liberte-se, mas para se libertar precisa estar no presente. Para você poder dizer, eu agora libero essas memórias. Memória passada, então você tem que estar no presente. Tá? Bom, muito bem. Então, isso é projeção mental. Vamos adiante. E aí ele diz que quando a gente liberta tudo, então a gente volta a um vazio original, que o budismo chamou de vazio, mas é vazio de pensamentos, vazio de corpo de dor, vazio de memória, vazio de lei do karma. E nós retornamos a um estado verdadeiro que nós somos. Bom, muito bem. Então você não precisa saber qual é o problema ou o erro. Você só precisa perceber que há um problema e então purificar. Eu liberto agora essas memórias. Bom, enfim. Portanto, somos 100% responsáveis pelas nossas projeções mentais. Pela realidade que projetamos como se fosse um sonho, um pesadelo. E ser 100% responsável é um caminho de pedras, por ser o intelecto, a mente humana, tão insistente. É o ego controlador e dominador. Então, quando nos ocorre um problema, o intelecto, a mente humana, sempre busca alguém ou alguma coisa para culpar. E insistimos em procurar fora de nós a origem dos nossos problemas. Então, eu tenho que botar a culpa em alguma coisa fora. Nunca sou eu. Mas sou eu que estou projetando essa realidade. E aí ele prossegue. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas? Ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas. Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? Você pergunta, mas você quer libertar. Você não precisa de resposta, você não precisa de historinha. O que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça? Seja o que for, é a hora de libertar. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples.
Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo, qualquer memória que eu esteja compartilhando. Por favor, me perdoe. Se somos um massoterapeuta, um quiroprático, e alguém nos procura com dor nas costas, a pergunta a ser feita é: o que está acontecendo dentro de mim que se manifesta como dor nas costas desta pessoa? Por que isso está se manifestando no campo da minha consciência? Sinto muito. Por favor, me perdoe pelo que está acontecendo dentro de mim que se manifesta, se projeta mentalmente como o problema. A responsabilidade do amor, Deus, é então transmutar os erros dentro da pessoa que se manifesta como problema. Então, se eu tenho um problema com outra pessoa, você está me dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. E o Dr. Hewlin declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. Seu problema é com essa memória, não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido, odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Ela quis dizer que ia se livrar do marido. Em seguida, ele, o Dr. Lin, ouvia a divindade dizer à voz interior: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. Por quê? Ela pode ir até para Conchinchina, mas o estado de consciência interior dela vai se projetar como realidade. Seja aqui, seja em Nova York, seja na Conchinchina. Ela não mudou a consciência. Por isso que os espíritas insistem tanto em reforma interior, porque é fundamental. Senão você continua projetando o mesmo estado de consciência. O Ho'oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como uma oportunidade. Os problemas são apenas memórias reencenadas do passado que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Isso quer dizer, então, que nós nos libertamos até mesmo da lei do karma, por um ato de consciência e por um ato de amor. Nós nos libertamos do corpo de dor, das memórias. Para o Dr. Lin, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo eu te amo para o divino. O que poderia ser descrito como Deus, claro, ou qualquer outro termo para esse poder superior coletivo. Isso é reconhecer Deus em todas as coisas. Isso é, como diz o Masaharu Taniguchi, reverenciar a imagem verdadeira. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? O ensinamento central do Ramana Maharishi: quem sou eu? Quem verdadeiramente sou eu? Uma pergunta que não tem resposta humana. É algo para ser sentido e vivido. Quem sou eu? A consciência divina. Assim, o que estamos dizendo e o que estou compartilhando com vocês é que a sua identidade verdadeira, a sua identidade comum consiste desses elementos da mente. Nós estamos identificados com a mente, com o ego, é a nossa identidade comum. Mas é importante que a gente perceba que essa mente, na verdade, ela é vazia de mente, de desejo, de conceitos, de preconceitos. Ela é vazia dessas coisas, ela é plenitude, ela é presença divina. E assim o Dr. Lin chama essa mente de zero, mas zero de coisas humanas, de coisas mundanas. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isto é, zero, zero de materialidade, de ilusão. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Zero de ego, então Deus pode aparecer. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são
criados à imagem do divino. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. É esse reino de Deus. Nada existe no estado zero, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. Todas as preocupações são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas. E essas memórias substituem o estado zero. Não deixam a divindade aparecer. O retorno ao estado zero, ao reino de Deus, como diz Jesus, requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações. Porque Deus, que é amor e que é perdão, está muito acima da lei do karma. Ele nos diz para perdoar 70 vezes 7, com muito mais razão, ele nos perdoa muito mais. Então, diz o Dr. Lin, apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória, armazenada na mente subconsciente. A inspiração, nova em folha, sempre renovada. A última, velha, repetitiva, mastigada. Então, essa coisa velha cria a sua vida da maneira como ela é, de momento a momento, como projeção mental. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. Projeção mental, a realidade que a gente parece ser real e a gente acredita que é real. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. É o estado de consciência interno que está se cristalizando, se revelando como lá de fora. Bom, finalizando, repetidamente, o tema dele, do Dr. Lin, é que nada está fora de nós. Então, se uma pessoa está nos incomodando, é porque nós somos espelho dessa pessoa. Não entenda mal ser espelho. Então, se a pessoa é canalha, está roubando, está me incomodando, eu sou espelho dela? Sou, mas não quer dizer que eu seja canalha igual ela. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu sou espelho porque o que ele está fazendo está batendo em alguma coisa mal resolvida em mim. E é isso que eu tenho que resolver. Porque eu estou tomando o fulano como realidade, mas toda a realidade que eu vivo é uma projeção do meu estado de consciência. Então, de alguma forma, meio torta, aquilo lá que ele está fazendo faz parte da minha consciência. Então, é isso que eu tenho que purificar. E não preciso de historinha. Neste momento, libero as memórias. Basta. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Essa é a ideia. Então, ele diz, o Dr. Lin, que nada está fora de nós. Mas a maioria das pessoas reza para Deus como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade, como se as coisas fossem totalmente exteriores. O problema não é meu. Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente responsáveis, porque é a realidade que eu projeto. A prece, então, é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância eterna. Normalmente laços karmáticos. A prece é religar-se ao divino, sem precisar de historinhas. Renúncia de si mesmo. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. Fé e confiança em Deus. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Aí eu repito a frase da Louise Hay, que diz: eu não resolvo meus problemas, eu corrijo meus pensamentos. E então os problemas se resolvem sozinhos. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você, diz o Joe Vitale. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Então, a realidade que eu vivo, eu estou sonhando.
Daí o conto taoísta do sábio que sonhou que era borboleta, depois não sabia se era sábio que sonhava que era borboleta ou borboleta que sonhava que era sábio. Porque tudo é sonho. Para o budismo e para o taoísmo também, nada tem consistência, tudo é impermanente, então tudo é sonho. Se tudo é sonho, quem está sonhando? Eu. Então eu estou projetando a realidade. Isso é ser 100% responsável. Portanto, concluindo, o Ho'oponopono é uma técnica uma prática de libertação das memórias, das experiências de dor, do passado, da mente do passado, da identificação com a matéria. É uma técnica de perdão, mas não é perdão do outro, é auto-perdão, porque eu sou 100% responsável pela realidade que eu estou projetando. É uma técnica de auto-perdão. Haja o que houver, seja lá o que o outro está fazendo, o problema é que eu estou projetando isso como realidade. Então eu tenho que purificar em mim. O Dr. Lin diz ainda que não é sempre que o problema vai se dissolver, porque ele tem muitas causas, muitas vezes. Muitas vezes a outra pessoa tem outras memórias compartilhadas com outra pessoa, karma, etc. Então, nem sempre nós vamos ver um efeito concreto. Mas, mesmo assim, eu continuo trabalhando e purificando em mim, e não na pessoa. Mesmo assim, eu continuo trabalhando e purificando em mim. E vou liberando as memórias e me libertando das experiências de dor. Então, esse é o Ho'oponopono. E como vocês podem ver, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Não é um mantra para ser repetido mecanicamente que nem papagaio. É algo que precisa ser vivido de coração. E o Ho'oponopono não tem nada a ver com dinheiro rápido, com volta do trazer o amor de volta, não tem nada a ver com nada disso. Bom? Então, é realmente uma prática do amor divino, do perdão divino, que nos dá a liberdade. Então, agradeço, agradeço, agradeço.